Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem a todos. Sou o professor Luciano e estou aqui para darmos início à nossa terceira aula dentro deste curso de liturgia que estamos fazendo. Estamos aos pouquinhos aí evoluindo no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. Já passamos por dois conteúdos importantes dentro da liturgia. Falamos da definição de liturgia, aquilo que a Igreja entende por liturgia, como celebração do mistério pascal, o mistério de Cristo. Na nossa última aula tratamos especificamente do mistério pascal, o que é o mistério pascal, como é que nós entendemos a centralidade deste mistério na vida da Igreja, a partir da cruz e da ressurreição de Nosso Senhor, e também o que significa então celebrar, a celebração deste mistério pascal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a dimensão simbólica da liturgia. Talvez quando a gente ouça isso possa parecer até um pouquinho estranho. Por que um pouquinho estranho? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que símbolo é algo irreal, é algo de faz de conta. Então o símbolo não é de verdade. O símbolo é só uma representação daquilo que nós queremos significar. Essa é uma ideia errônea sobre símbolo, sobretudo quando nós tratamos do tema símbolo e sua relação com a Igreja, sua relação com a liturgia. Por quê? Porque bem no início do cristianismo, logo que o Evangelho se espalha na cultura greco-romana, os padres da Igreja, aquilo que nós chamamos de patrística, eles vão começar a utilizar exatamente este termo, símbolo, para falar dos sinais da intervenção de Deus na história da humanidade. Ou seja, usam a palavra símbolo para designar essas ações, essa história de salvação, que é nada mais, nada menos do que as ações de Deus e as palavras de Deus a fim de salvar a humanidade. Então começa a haver uma relação muito grande entre símbolo e os mistérios que nós celebramos dentro da liturgia. Sobretudo, claro, o mistério pascal. Na tradução disso depois para o latim, quando a Igreja começa a utilizar mais a língua latina do que a língua grega, se traduz símbolo por sacramento. Sacramento. Então nós começamos a falar agora de sacramento e mistério. O sacramento e o mistério são, na verdade, o símbolo na origem grega. Se nós decodificássemos aqui a palavra, symbolum significa aquilo que une as partes. Sim, como sintonia, simpatia, junta, colocar junto, unir, e balo, parte, enfim, símbolo, aquilo que une as partes. É exatamente o contrário de diábalo. Diábolo, diábalo é aquilo que divide, diáspora, dia, afasta, separa as partes. Então, o simbólico é o contrário do diabólico. O simbólico une e o diabólico divide, separa. Na liturgia, nós vamos trabalhar muito com o simbólico, De modo que eu já disse para vocês na primeira aula, naquele vídeo, que a gente pode afirmar que praticamente tudo que nós fazemos na liturgia se manifesta e usa uma linguagem simbólica. Por quê? Porque se o símbolo une as partes, na liturgia, cada elemento simbólico utilizado, ele também procura unir as partes que estão separadas, ou seja, ele une nós que estamos aqui e que queremos chegar ao mistério de Deus. O símbolo vai fazer a ponte, vai unir nós a este mistério que o símbolo remete, o símbolo envia. Então, por exemplo, nós tomamos o círio pascal, é um elemento visível, é uma vela, eu posso pegá-la, eu posso vê-la, eu posso me aproximar dela, é um elemento visível, mas o círio pascal, aceso, vai fazer a ponte entre eu, que aqui estou, por este sinal simbólico, o círio, chego necessariamente a Jesus Cristo, a luz de Deus, através do círio pascal. Então o círio se tornou o quê? Uma ponte entre eu e Nosso Senhor.
Vocês estão vendo aqui, né, a cuia de chimarrão. Eu sou aqui do sul, né, sou gaúcho, e aqui nós utilizamos muito o chimarrão. Embora, claro, nesse tempo de pandemia, infelizmente tivemos que quebrar a tradição do chimarrão e cada um utilizar a sua cuia. Um pouco absurdo para nós isso, né? Por quê? Porque o chimarrão, na nossa cultura, ele é utilizado como uma bebida, né, uma bebida quente, uma erva que produz um gosto um pouco amargo, e nós costumamos tomar chimarrão, sorver o chimarrão em grupos, em rodas de amigos. É assim que funciona para nós o chimarrão. De modo que convidar alguém para tomar um chimarrão significa convidar alguém para confraternizar, convidar alguém para cultivar amizade, convidar alguém para estar juntos, né? E a gente usa sempre a desculpa, entre aspas, ou a palavra chimarrão. Ei, vem tomar um chimarrão comigo. Vem lá em casa um dia desse para nós tomarmos juntos um chimarrão. Eu não estou convidando a pessoa para vir na minha casa solver deste porongo, né, uma carabaça, solver dele uma água meio amarga misturada numa erva, folhas picadas, chupando aí num canudo quente de ferro. Não é essa a ideia. Nós convidamos as pessoas sim para confraternizar, para conviver. E o chimarrão é a desculpa. De modo que sempre que usamos o chimarrão, sempre que olhamos para ele, que convidamos para usufruirmos dele, na verdade estamos querendo convidar e usufruir da companhia da outra pessoa. Por que eu cito o chimarrão? Porque o chimarrão é um bom exemplo de um sinal simbólico. Convidar para o chimarrão significa convidar para a convivência. Ora, a convivência não está aqui. O chimarrão não é amizade. Não é amizade, mas para nós, na nossa cultura, significa a amizade, significa a convivência. O chimarrão é um símbolo para nós do convívio, né, da troca de experiências, do estar juntos. Isso são os símbolos. E na liturgia, nós utilizamos diversos símbolos, muitos símbolos, né? Como eu disse, praticamente tudo que nós fazemos na liturgia se manifesta de uma forma simbólica. A gente poderia pegar aqui, por exemplo, os elementos, né, de todos os sacramentos que nós chamamos de matéria dos sacramentos, como por exemplo a água, o pão, o vinho, o arrependimento, o consentimento, o óleo, né? Tudo isto fala através de uma linguagem simbólica. Aquela água do batismo que nós derramamos sobre quem está batizado, no qual nós mergulhamos alguém, aquela água do batismo, ela significa para nós, através da bênção da água, aquelas 5 águas que eu falei. Ela é a água da criação, ela significa a água do dilúvio, ela significa a água do Mar Vermelho, ela significa a água do Jordão e ela significa a água que jorrou do lado aberto de Nosso Senhor na cruz. Então aquela água, para nós, né, cristãos, que conhecemos a história da salvação, que temos todas essas passagens bíblicas aqui juntos em nossa cabeça, que conhecemos e experimentamos isso, a água é significado disso. E aí vem aquilo que é incrível na nossa liturgia. Nela, o que é significado, conforme o Sacrosanto Concílio número 7, o que é significado é também realizado. A água do batismo, ao significar a água da criação, ela é a água da criação. Ao significar a água do dilúvio, ela é a água do dilúvio. Ao significar a água do Mar Vermelho, ela é a água do Mar Vermelho. E ao significar a água do Jordão, ela é a água do Jordão. Significando a água do lado aberto de Nosso Senhor, ela é a água do lado aberto. E isso representa o quê? Que quem é batizado é criado, é purificado nas águas do dilúvio, conquista a liberdade atravessando as águas do Mar Vermelho, a liberdade dos filhos de Deus, é ungido pelo Espírito nas águas do Jordão, como aconteceu com Nosso Senhor, e é também inserido no corpo de Cristo, a Igreja, o seu lado aberto na cruz pela lança. Portanto, nós temos que, claro, perceber bem a profundidade de cada sinal, de cada símbolo na liturgia, para conseguirmos chegar ao mistério que ele nos traz, o mistério que ele evoca para nós. Talvez um dos problemas da liturgia atualmente é exatamente a dificuldade de fazermos a ponte entre os elementos visíveis, ou que nós alcançamos pelos sentidos, para com os elementos que nós não alcançamos, porque falta iniciação,
Falta iniciação. E se falta iniciação, é muito difícil que alguém consiga chegar de fato daquela água que está vendo na pia batismal, a água da criação, a água do dilúvio, a água do Mar Vermelho, enfim, a todas as águas que ela significa e realiza. Por quê? Porque a iniciação cristã foi deficitária. Se eu não tenho uma bagagem da história da salvação, como é que os sinais litúrgicos vão falar para mim? Na celebração eucarística acontecem diversas ações simbólicas. Vamos pegar a primeira. Como é que começa a celebração da Eucaristia? Canto de entrada? Não. Sinal da cruz? Não. Comentário inicial? Não. A primeira ação realizada na celebração eucarística é sempre a procissão de entrada. E essa procissão de entrada é que vem acompanhada de um canto. E nessa procissão de entrada é bem interessante porque nós visualizamos uma procissão que está lá junto à porta. No outro extremo está o altar. E essa procissão vai caminhar da porta, atravessando toda a nave da igreja até o altar. Que elementos nós vemos na procissão de entrada? Nós vemos a cruz, que vai à frente, os círios ao lado da cruz, o evangelho erguido atrás da cruz, e depois vem os ministérios, vem os coroinhas, os acólitos, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os leitores, o salmista e os ministros ordenados. Isso é a procissão, todos com suas vestes, claro. O que significa isso? É só uma questão funcional, é caminhar para chegar ao altar. Não, na liturgia não tem coisas funcionais, tudo tem um significado. Esta procissão é a imagem da igreja, a igreja de Cristo. A igreja que peregrina por este mundo, que atravessa o mundo. E ela peregrina por este mundo conduzida por quem? Pela cruz, que vai à frente, guiada pela palavra, o Evangelho. Iluminada por esta cruz e pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelo Senhor, a igreja peregrina por este mundo em direção a Ele, que nos espera lá no altar. E todos nós caminhamos em direção a Ele. E de quem é formada essa igreja? Essa igreja é formada de leigos, ministros ordenados, crianças, mulheres, jovens, adultos, anciãos, enfim, de diferentes ministérios que se colocam a serviço da mesma igreja. E ela entra, alegre, cantando, animada com a presença do Senhor. E quando essa procissão passa pela nave da igreja, eu que estou no banco, me coloco nela. Como? Pelo olhar, pela união das vozes, cantamos juntos e vamos caminhando em direção ao altar. Ou seja, visualmente eu me ponho nesta procissão, porque eu sou parte dessa igreja. Faço parte da comunidade dos seguidores de Jesus. Isso é uma procissão de entrada. Existe ainda um outro sinal muito lindo que acontece na Páscoa. A liturgia pascal, a liturgia da vigília, aliás, é uma das mais belas na liturgia romana. E nessa liturgia pascal, o rito, ou seja, a própria celebração, começa com o chamado rito da luz. E ele inicia lá fora da igreja. Lá nós acendemos o fogo novo que aquece, ilumina aquela noite de lua cheia. E ali nós acendemos então daquele fogo o círio pascal, aquela grande vela que significa, representa para nós e é, por isso, o sinal do Cristo ressuscitado, a luz do Senhor. Mas o círio pascal recorda também a coluna luminosa, aquela que na noite da Páscoa tirou os israelitas do Egito e os conduziu pelo deserto em direção à terra prometida. Ora, agora nós somos o novo povo de Israel. E a nova coluna luminosa, não mais formada por nuvens e trovões, mas o próprio Jesus Cristo, é quem vai nos conduzir de fora, ou seja, do deserto, para a terra prometida, para o reino de Deus, significado aqui pelo templo, pela igreja. E o povo vai caminhando, e o ministro vai cantando: Eis a luz de Cristo. E nós entramos na igreja conduzidos por essa luz. Essa luz vai iluminando a igreja inteira, porque nós vamos acendendo nossas velas na luz do Senhor. E quando nos damos conta, a igreja inteira está iluminada. Por que iluminada?
porque deixou-se acender pela luz de nosso Senhor. Depois vem a liturgia da palavra e aí entra a liturgia batismal. Na liturgia batismal acontece um rito fantástico. O ministro toma o círio pascal e junto aos demais ministros caminham em direção ao batistério. Lá está a pia batismal, repleta de água. Enquanto vamos caminhando, vamos cantando, invocando toda a igreja, ou seja, todos aqueles que já estão na presença do Pai, a ladainha de todos os santos. Quando chegamos lá na pia batismal, com o Cristo ressuscitado, significado aqui pelo círio pascal, ele é o Cristo ressuscitado, nós então tomamos o círio e iniciamos a oração de bênção da água. Num determinado momento, o ministro, segurando o círio, mergulha 3 vezes o círio na pia batismal cheia de água. Para quê? Será que é só um rito vazio, uma mágica que o padre faz? Será que se trata de limpar o círio que ficou com a base suja, porque talvez tenha tocado no chão antes? Não, tem um significado profundo esse rito. A pia batismal, ela é o útero da igreja, porque é ali que são gerados os novos filhos da nossa igreja. É ali que nasce os novos cristãos. E esta pia batismal, ou seja, o útero da igreja, precisa ser fecundado pelo Cristo. A esposa, a igreja, precisa engravidar do ressuscitado. E o círio pascal, então, é mergulhado na pia batismal, é mergulhado no útero da nossa igreja, para que ela, grávida, possa gerar os novos filhos para a igreja, os novos filhos de Deus. E ato seguido, ou seja, logo depois dessa bênção, deste mergulho, vem então a celebração do batismo. Aqueles que se prepararam são agora batizados naquela fonte, naquele útero que foi fecundado pelo ressuscitado. Eu trago só esses 2 exemplos, poderíamos falar aqui de muitos outros, para nós percebermos que todas as ações que nós realizamos na liturgia sempre têm um profundo sentido simbólico. E ele tem que ser prescrutado, ele tem que ser descoberto. Ah, mas então nós temos que estudar muito para chegar a isso, padre. Não, nós temos na verdade que contemplar, nos deixarmos envolver pela ritualidade. Relacionar cada ação, cada ato com a palavra que está sendo dita. O problema é que às vezes nós não ouvimos o que está sendo dito e não ouvindo a oração, a leitura bíblica, não conseguimos fazer a conexão com o rito que está sendo celebrado. E aí a dimensão litúrgica, ela se perde. Né? Bom, pessoal, não vou me alongar mais, né? Sei que um vídeo aí muito longo cansa também. A aula, esta aula, a 3ª aula, ela está preparada da seguinte forma. Então, primeiro este vídeo, que é o vídeo de apresentação, no qual eu também já faço aqui algumas pequenas explicações do sentido simbólico da liturgia, da dimensão simbólica, que trata, claro, da linguagem litúrgica, não vamos aprofundar isso. Depois disso, coloco aí então para vocês um texto que é tirado, como eu disse, deste livro, deste manual aqui, que é a Introdução à Liturgia. Então, nós temos ali na segunda parte, que é celebrar a liturgia, o número 5, os símbolos e sinais. Vamos tentar explicar o que são símbolos, o que são sinais, a diferença entre os dois e também como os dois se relacionam na ação litúrgica. Depois eu tentei fazer, não sou muito bom nisso, mas tentei fazer ali um PPT com áudio, então onde eu vou mais ou menos explicando, falando sobre cada o significado, cada um dos slides, o que representa, o que é símbolo, como é que se relaciona isso com a igreja, com a liturgia e tal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou muito claro, vocês depois podem fazer as perguntas ali no comentário, na tarefa aí que eu vou deixar, tá bem? Podem perguntar e a gente vai conversando. Depois disso, ainda coloco também um texto da Ione Buiste. A Ione Buiste é uma mulher, uma monja, vive aqui no Brasil, embora não seja brasileira, e ela tem vários livros aí escritos, publicados sobre liturgia. É uma das grandes liturgistas aqui do nosso país.
E eu peguei ali um texto dela muito interessante que se chama Aprendizagem pela Ação Ritual. Não trata exatamente da questão do simbolismo, né, da relação de liturgia e símbolo, mas ele toca nisso de uma forma diferente. E propõe, né, para nós, a Ione propõe neste texto, de que nós deixemos que a própria liturgia seja formadora da nossa vida. Ou seja, não é tanto os cursos, né, eles vão me dar conhecimento, mas quem vai formar o meu ser cristão é a própria liturgia. E aí ela vai dizer ali no texto como. Então é muito importante que vocês vejam o slide esse, né, o PPT que eu fiz, leiam os dois textos para entender melhor essa dimensão simbólica da liturgia. Para quem quiser aprofundar mais o tema, eu sugiro um livro fantástico. É das publicações da CNBB, ele se chama Mistagogia, Coleções da Liturgia. A CNBB publicou aí uma coleção sobre liturgia, está no 5º volume, e o primeiro se chama Mistagogia. E ele é do monge Goffredo Boselli. Vocês encontram aí nas livrarias, sobretudo nas livrarias ligadas à CNBB. Goffredo Boselli. É um texto impressionante, é um livro muito mais de espiritualidade do que propriamente um livro de aprofundamento técnico, vamos dizer assim, intelectual sobre o tema da liturgia. Vale a pena a leitura deste livro. Como é de praxe, eu tenho que deixar uma tarefa para que possamos ver como é que está indo o acompanhamento de vocês do curso. Então, a tarefa que eu proponho, ela é bem simples, né? Eu quero que vocês peguem um elemento utilizado durante as celebrações litúrgicas, ou seja, um elemento simbólico, seja qual for. Vocês podem pegar, por exemplo, a vela que fica sobre o altar ou ao lado do altar. Aí eu quero pegar a cruz, quero pegar a toalha branca, eu quero pegar o cálice, eu vou pegar o vinho, ou seja, um desses elementos simbólicos. E aí vocês tentarem relacionar este elemento visível com aquilo que invisivelmente está presente nele, ou seja, o seu sentido simbólico. Por exemplo, o vinho. Vamos pegar o vinho. Ora, o vinho é uma bebida. É uma bebida muito utilizada na cultura humana. Sobretudo na antiguidade, naquele meio onde Jesus nasceu e viveu. Se vocês forem olhar para a Sagrada Escritura, para o Antigo Testamento, vocês vão ver que várias vezes o vinho é sinônimo de alegria. Onde falta vinho, falta alegria. Onde falta alegria, falta vida. Onde falta vida, falta a presença de Deus. Então, o vinho, culturalmente, tanto na cultura geral como na cultura semítica, ali onde Jesus nasce, ele vem acompanhado de tudo isso. Ora, depois nós olhamos então para a Bíblia, né, e nós vamos perceber lá que o vinho, né, tem um significado próprio de trazer alegria, de trazer a vida, e Jesus, inclusive, é chamado de comilão e beberrão, né, porque Jesus partilhava muito da ceia na casa das pessoas, comia junto com eles e bebia com eles. E Jesus, na sua última ceia, ceia judaica, utiliza o vinho. E Jesus diz, olha, fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E a igreja, desde os primeiros séculos, continua fazendo memória de Jesus Cristo através do beber o vinho, que adquire, claro, o sentido do sangue do Senhor. Então, isso é fazer uma decorrência, né, do vinho desde o aspecto cultural até chegar, então, ao aspecto da celebração litúrgica. E aí vocês vão escolher um elemento, pode ser a água, pode ser o fogo, né, pode ser, enfim, o elemento que vocês quiserem. Claro, não quero uma coisa exaustiva, né, muito longa, vocês vão produzir isso ali em mais ou menos 400 palavras, né, 400 palavras, eu vou deixar o espaço ali para que vocês possam fazer isso. Por fim, dizer assim, ó, que cada um desses elementos simbólicos, eles têm, né, três particularidades. Todos os elementos simbólicos sempre têm uma raiz profunda na cultura humana. Por exemplo, o fogo, nós o utilizamos para aquecer, para iluminar, para cozinhar. Tem uma raiz profunda na história da salvação, e aí nós olhamos para a palavra de Deus, quando Moisés tem um encontro com Yahvé, né, com o Senhor, lá no deserto, o Senhor se manifesta a ele numa sarça ardente.
Quando o povo de Israel é liberto do Egito, uma coluna luminosa com raios e trovões, como de fogo, ia à frente. Ora, Jesus vai dizer diversas vezes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E aí na liturgia nós vamos fazer o uso do fogo a cada celebração, com as velas acesas ao redor do altar, e sobretudo na vigília pascal, quando acendemos o fogo novo em frente à igreja e acendemos o círio e entramos na igreja. Logo, o que o círio significa? O círio é sinal desta luz que é Jesus, da coluna luminosa, ou seja, de todas aquelas passagens bíblicas que se referem ao fogo, que tem esse sentido aqui. O fogo é Deus, Ele ilumina, Ele aquece aqueles que o seguem. Espero poder ajudar aí o nosso estudo e a nossa compreensão de liturgia. Paz e bem a todos e até daqui 15 dias com a nossa próxima aula. Fiquem atentos às datas, não deixem passar as datas para postar ali o resultado, a compreensão de vocês de cada uma das tarefas.